programa Organização e Método, paz com base bíblica e científica. Sejam muito bem-vindos para a nossa conversa semanal, tão importante para as nossas famílias. E estamos com uma nova temática. Que culto é esse o vosso? O nosso objetivo é contribuir com orientações sobre a herança espiritual das nossas casas, na intenção de fortalecer a doutrina, preservando o que temos recebido do Senhor. E neste programa nós vamos conversar sobre um dos maiores tesouros que o Senhor nos deu, a palavra viva, a revelação do Espírito Santo. Para essa conversa, já chamo minha amiga, professora Fernanda Becali. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Kézia, é uma alegria estarmos juntas, é isto mesmo. Nós vamos gravar 2 programas em que o primeiro nós vamos conversar como que a palavra operou na história de Israel e na vida da igreja. E no segundo, nós vamos trazer orientações práticas para as nossas famílias, considerando os desafios do tempo presente. E para essa conversa tão importante, recebemos convidados muito especiais que nos ensinam. Pastor Fábio Lúcio e sua esposa Cecília, a paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Fernanda, Kézia, e a todos vocês que participam conosco. A Senhor, Kézia, Fernanda e a todos que estão nos ouvindo também. Uma grande alegria recebê-los aqui. O pastor Fábio já é muito conhecido de todos nós, pelos programas, pelas publicações do Grupo Ciência e Fé, que tanto contribuem para nós. E para nós também é uma honra receber Cecília, essa moça tão bonita. Obrigada. Não é, Fernanda? O povo de Brasília hoje está muito bem representado aqui, não é verdade? Então, estamos em Brasília. É isso aí. São de Minas, não é isso? Somos de Minas. Nós nascemos em Minas, eu nasci em Belo Horizonte, Cecília nasceu em Pitangui, próximo de Minas. E viemos para Brasília, estamos em Brasília há 24 anos. Viemos em 2001, agora fazendo 24 anos em Brasília. O tempo passa muito rápido. Passa rápido, né, pastor? E nós queremos aproveitar essa oportunidade para conhecer um pouquinho da família de vocês. Então, vocês já disseram que vieram de Minas, estão em Brasília já tem um tempo. E aí, tem os filhos, os netos. Vamos falar pro grupo que está aqui nos acompanhando, da família bonita que vocês têm, enquanto eles acompanham também as imagens. Obrigada. Eu sou do interior, né? Eu sou mineirinha, né? Do interior de Minas, o Fábio é da capital. Mas eu acostumada com natureza, né? No pomar, casa grande e tudo. Família bem assim, família camponesa, né? Não é tanto que meus avós eram fazendeiros. Meus pais ainda, nós morávamos na cidade e eu cresci ali junto com as árvores, as plantas, adorava brincar e tudo. E quando chegou, eu sou a filha do meio, 2 mais velhos e 2 mais novos que eu. E quando chegou a idade, né, de estudar e ir para Belo Horizonte, minha mãe queria que eu fosse para lá, ela falou, não, você que vai, porque ela viu que os mais velhos não estavam querendo muito, assim, estudarem, né, estudar muito. E aí ela viu que eu gostava de estudar e me colocou para Belo Horizonte. Eu tinha 14 anos, 13, foi muito difícil para mim. E aí eu fui fazer um concurso numa escola lá bem também, assim, bem competitiva lá, que é a escola técnica, aí depois foi pro Cefet, e eu passei, né, fiz curso de edificações na escola técnica. Foi lá que eu conheci a irmã do Fábio, foi por isso que eu conheci ele lá, porque a irmã dele era minha colega. E depois eu fui fazer arquitetura no UFMG, né? Então eu fui bem sucedida lá em BH, embora eu gostasse da minha cidadezinha e gosto até hoje. Então é isso aí, nós encontramos lá em Belo Horizonte, foi lá que nós começamos, né? Conheci o Fábio, 17 anos que eu tinha, coloquei tem algumas fotos. E assim que começou a nossa família. A irmã dele me pôs em contato com ele e foi assim que nós nos conhecemos. Nós casamos em 81. Dezembro de 81, eu fiz engenharia, eu sou engenheiro eletrônico, formei em 81, né? No século passado, né? Podemos dizer assim já, né, pastor? Porque passou muito rápido. Passou muito rápido. E após formar, rapidamente eu casei, né? Nós casamos, nós tivemos, logo depois do casamento, eu trabalhava no aeroporto de Confins, responsável pela área de eletrônica lá do terminal de passageiros, e nós fomos para a Itália
Passamos 3 meses e meio na Itália, fazendo curso, etc. E depois retornamos, né? Retornamos para Belo Horizonte e, passado algum tempo e mais experiências, nós fomos para Brasília, que é uma experiência até à parte. Mas nós temos, né, Célia, lembrar que nessa palavra inicial, nós temos 3 filhos. Né? Ah, sim. 3 filhos e 3 netas, e um neto a caminho também agora. Fabiana, Camila e João Lucas. E eu tive meus filhos, eu primeiro queria menino, né? E como ele é o primeiro da casa e meu irmão é o primeiro da minha casa. Aí só que eu não consegui isso, não. Aí veio minha filha primeira, Camila. E foi aí que descobri que eu tinha um problema cardíaco, aí já começaram, né, a segurar. Então eu falei, então eu não posso ter muitos filhos. Eu falei, então vou ter o segundo, vai ser um homem. Eu falei, o segundo vai ser um rapazinho. E vi outra menina, a Fabiana, né? Então o terceiro foi quando o Senhor deu experiência para mim. O Senhor me deu um sonho que me dá um filho, eu não podia. E Ele me deu um sonho, eu nem pedi. E você vê como o Senhor, Ele faz conosco, né, o que Ele quer. Ele vê o nosso coração, eu pensei, eu queria o primeiro, mas os médicos falaram que eu não poderia ter mais. Eu falei, não vou ter mais então. Só que o Senhor me deu um sonho e eu engravidei mesmo, e era um menino. E foi muito tranquila a gravidez. Então esses 3 meninos, o mais novo foi o menino, foi invertido, né? Era para ser o mais velho. E a Fabiana casada, tem 3 netinhas. Meu genro Isaías, né? Pastor Isaías também. E tem uma menina que mora comigo ainda, tem uma solteira ainda. E o João Lucas, hoje médico, também a esposa está grávida de um menininho, agora um menininho. Isso então, quer dizer que vocês são muito ricos, né? Isso. 4 netos. Sim. Coisa maravilhosa. A graça do Senhor alcançou a nossa vida, né? Cada dia. Muito verdade. Bom. Muito bom. Agora, quando a gente fala da família, a gente fica muito feliz. Ficamos felizes também em ver como o Senhor foi operando na vida de um jovem casal, né? Vocês disseram Sim. que se conheceram ainda muito novos, estudaram, formaram família, tinham plano de ter um número de filhos, o Senhor foi dando a mais e tem aumentado. E por isso, por viver essa alegria de uma forma tão especial, que nós incentivamos aqui os nossos irmãos que nos assistem a também cuidar da família para viver essa alegria. Nós separamos aqui um texto, pastor, que é um texto muito conhecido, um texto em Provérbios 22:6, instrui ao menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Nós estamos aqui falando das orientações para a família, para a palavra, e nós queremos conversar um pouquinho também sobre isso, a respeito da palavra nas nossas vidas, a respeito da palavra na vida da igreja. Eu já conversando um pouco com vocês, Cicely já disse quantas experiências maravilhosas o Senhor foi nos dando ao longo dessa vida. E esse é um programa que a gente vai conhecer um pouquinho e aprender com vocês. Nesse momento, eu gostaria de começar ouvindo a respeito desse impacto da palavra. Israel recebeu orientações sobre o cuidado com os filhos e essa orientação tão preciosa também nos alcança como igreja, não é, pastor? Então, gostaria que o senhor pudesse comentar um pouquinho sobre isso, sobre essas orientações tão preciosas para a vida de vocês, para a família de vocês. A palavra é um legado extraordinário, né, da parte do Senhor, né? A palavra é tudo, né? Ou seja, Deus operou pela palavra em todos os momentos, desde a criação até o próprio projeto de redenção. Então, tudo é a palavra. E esse legado que chega à nossa vida é extraordinário porque ele é tudo. Pela palavra nós alcançamos o entendimento. A palavra tem um código de ética, tem um código de conduta, tem os conceitos morais que o mundo, né, infelizmente tem perdido a cada dia. A gente está vendo essa situação. E a palavra, sobretudo, ela tem uma coerência em toda ela. Se pegar o Velho Testamento e o Novo Testamento, ele se fecha completamente, porque é o mesmo Deus, o mesmo Filho e o mesmo Espírito Santo que operou em todos os momentos. E para Israel, aquilo que Israel viveu, Hebreus diz assim que é a sombra dos bens futuros, né? Não é a exata imagem das coisas. E nós estamos vendo isso. Aquilo que o Senhor orientou, né, nesse texto que é extraordinário para as classes, para nós como pais, ele se aplica diretamente a nós, na instrução dos nossos filhos, na orientação de Deus, com
uma promessa, né? Sempre Deus deixa uma promessa para aquele que atende a sua orientação. Esse é o propósito de Deus. Há muita coisa para se falar sobre a palavra, mas esse espelho, né, da palavra para a vida da igreja hoje é extraordinário, porque determinadas coisas que nós, muitas vezes, na nossa razão, não conseguimos entender aquilo que estava escrito, que foi deixado para Israel, pela ação do Espírito Santo, nós alcançamos o propósito maravilhoso de Deus para a vida da igreja, para a nossa vida. E é um propósito, pastor, que a gente chama a atenção não só das famílias que congregam conosco, né? Mas esse programa está direcionado a todas as famílias que pretendem educar os filhos, que educam os filhos fundamentados na palavra do Senhor. Nós temos vivido, Cicélia, experiências com o Espírito Santo, né? Nos cultos diários, na leitura da palavra, no ensino nos nossos lares. Vamos conversar um pouquinho com quem nos assiste sobre a operação da palavra na sua vida e na sua caminhada como serva do Senhor. Sim, eu tive muitas experiências com a palavra do Senhor, porque na verdade o Senhor nos atrai pela palavra dele, que é maravilhosa. Então eu tive muitas experiências. Eu não vim de família evangélica, né? Desejei muito servir ao Senhor, como eu vi as famílias indo para a igreja com a palavra, segurando a palavra. Foi o primeiro ponto que me atraiu para a igreja, para ser crente, servir a Deus, era a palavra que eles traduziam com eles, família inteirinha indo para a igreja com a palavra. Eu achava maravilhoso aquilo, desejei muito. Então, quando eu casei, eu falei com o Fábio, olha, acabou. Minha mãe me obrigou muito a servir, né, como ela serviu a Deus dela. E depois eu falei, acabou, agora eu vou servir o Senhor. Aí ele falou, como? Falei, nós vamos a algum lugar servir o Senhor. Não foi ninguém nem que nos convidou, foi o Espírito Santo que nos levou, né? E eu passava sempre num lugar que tinha uma igreja tradicional. Eu falei, é aqui, vou lá. Aí nós fomos, começamos lá e tudo. E o Senhor falava muito, sempre me atraiu pela palavra dele. Por exemplo, eu tive meus filhos e eu falava, Senhor, os médicos estão dizendo que eu não vou viver muito, ou eu vou morrer e tal, né? Eu pensava assim, que é mais igual vocês falaram. Antes a medicina estava atrasada também, né? Eu estou aqui até hoje, por isso, né, que a medicina evoluiu. Então, meus filhos, eu pensava, Senhor, aí um dia eu falei com o Senhor, que vai ser dos meus filhos, Senhor? Eu vou morrer, que vai sair? O Senhor falou assim, eu abri a palavra, e o Senhor falou, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Glória a Deus. Então, aquilo foi muito importante para mim. Eu falei, esse aqui perguntou, você não me colocou na história, não? Eu falei com o Senhor, os meus filhos, né? Os meus filhos. E o Senhor falou, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Olha só, né? Então, foi antes de eu entrar na igreja Maranata, antes de ir para a obra, né? Então, o Senhor já falava comigo pela palavra, eu via aquele tempo agitado e tudo. Eu falava, Senhor, isso vai ser assim a ira do Senhor. O Senhor falou, eu abri a palavra. O Senhor não vos destinou para a ira, mas para a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, a palavra, ela me atraiu, realmente. Então, quando eu cheguei até a minha filha, minha primeira filha, eu pensei assim, agora eu casei, sou crente, então eu vou ter uma vida ótima. Não vou ter luta nenhuma, né? Imagina, eu tenho um Deus poderoso que eu não vou ter luta nenhuma. Só que a luta começou. Quando nasceu minha primeira filha, né? E aí chegou uma amiga minha, queria fazer orações, porque eles não sabiam que eu tinha me convertido ao Senhor, né? Eles achavam mas eu nunca fui idólatra, nunca servi a Deus na igreja nenhuma, porque eu não sabia como servir ao Senhor, eu aprendi na obra. Então a amiga queria fazer uma oração, vou fazer uma oração. E a minha filha nasceu, ficou uma semana no CTI. Então eu não estava esperando isso, né? Foi um trauma, né? Eu pensando que ser crente era fácil. Só que aí ela chegou, queria fazer uma oração para mim, e eu falei, não, minha filha foi entregue para Jesus, ela é de Jesus, o Senhor Jesus que vai agir na vida dela. E aí a minha mãe estava lá, minha filha chorando demais. Minha mãe falou, a mãe, deixa para lá e tal, faça o que ela quer. Eu falei, não, minha filha é de Jesus. E ela estava lá em casa, essa senhora. E ela, vou falar com você como é que é a minha oração, e fez uma oração de astro, nem mais como era. Só que depois que ela foi embora, eu fiquei numa tristeza muito grande, entrou no meu coração uma tristeza muito grande. Aí eu fui para a palavra, ninguém me ensinou isso, né? Meus pais não eram crentes, nem evangélicos. E eu falei, eu não tenho para onde ir. Aí eu fui para a palavra, nem minha mãe, por que você não deixou? Por que você não deixou, né? Você não queria mesmo? Só que na hora que eu abri a palavra, eu fui para o meu quarto, fechei a porta, e o Senhor falou, né? Porque você se humilhou e rasgou os seus vestidos por causa do meu nome, eu sou contigo.
E desde o ventre eu olho por ela. Eu não sei onde esses pedaços estão na Bíblia, mas eu li isso no dia. E desde o ventre eu olho por ela. Então, a palavra realmente me sustentou, me dirigiu num momento difícil, né? Até eu realmente encontrar o Senhor, assim, totalmente. E na religião eles diziam que eu era um pouco supersticiosa, porque eu queria muito na palavra, né? E não era isso, né? O Senhor falava pela palavra. Foram muitas experiências. De uma forma muito clara, né? Sim. Muitas experiências que o senhor deu no início que nós nos convertemos depois, né, de casados. E foi muitas experiências que o senhor concedeu para nós nesse sentido, no esclarecimento do que é o projeto, e isso rapidamente nos levou para a obra, né? Uma experiência lá no Rio de Janeiro, o senhor falou conosco, uma viagem que nós fizemos, fomos à igreja e o senhor se manifestou de uma forma extraordinária e viemos definido para Belo Horizonte. Não, eu quero frequentar onde é que é a igreja Cristã Maranata. E congregamos durante muito tempo com o pastor Leonídio Duller, né? Lá na Tamoios Central. Que bênção. Nós somos atraídos pela palavra do Senhor. Sim. Ouvir a palavra do Senhor faz uma diferença muito grande. Eu acho que quando a gente começa a ter essas experiências, tudo fica diferente de fato, né? Meu Deus, onde eu estava que eu ainda não tinha essa experiência, esse entendimento de ouvir a voz do Senhor, a palavra nos atrai, é uma bênção, é a direção que o Espírito Santo nos dá do entendimento mais importante, nos momentos mais difíceis, como Cicely falou, a vida do crente, nós tínhamos uma ilusão que ia ser muito simples, tudo muito fácil, mas são as oportunidades que nós temos também de nos fortalecer na fé, na caminhada, e ter a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Para provar nossa fé, é isso mesmo. Saímos de cada prova fortalecidos, né? Na prova da minha filha, da primeira, nós saímos fortalecidos por conta do testemunho diante da família. A família, ali foi um momento que nós definimos, porque as opções vinham de todo jeito, né? Mas é isso, a nossa vida é essa. Servir ao Senhor é algo extraordinário, a palavra é tudo, a palavra é viva, porque o Espírito Santo é aquele que opera na palavra para nos dar o entendimento do tempo. Eu costumo dizer que a palavra, ela rompe espaço e tempo, né? Nós lembramos um seminário desse, quando Jesus abriu a Escritura lá na sinagoga em Nazaré, o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para evangelizar, etc. Depois ele disse assim: hoje se cumpriu essa Escritura nos vossos ouvidos. Isaías tinha escrito há 700 anos. Glória a Deus. E ele estava abrindo um outro lugar, um outro tempo, mas a palavra rompeu tudo isso. Então a palavra rompe o tempo. Você abriu a palavra, ele vai te falar naquilo que você necessita. E nós chegamos na igreja Tatamor, estava falando das sete cartas. Pastor Leonídio, fiquei encantada, 7 cartas, né? Mas eu falei, olha, eles querem também na palavra, né? Como eu achei, me identifiquei muito. É porque tem um momento que é da leitura, né? Como o pastor começou dizendo, tem um ensino, um código, né? Orientações, né? Mas nós depois começamos a aprender sobre a revelação, sobre aquilo que está para além da letra, os mistérios que o Senhor nos revela. Só de ler a palavra, sem a revelação, nós já temos aprendido muito. Mas quando o Senhor fala conosco por meio dos seus mistérios, é maravilhoso. É maravilhoso, é de uma forma única para cada um de nós. Mas nós ainda queremos perguntar, pastor Cicely, de que forma a palavra revelada como doutrina também nos ajuda a criar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Bom, a palavra como doutrina é extraordinária, porque há determinadas situações, né, Kézia e Fernanda, que os pais não têm como dar uma orientação para os filhos, porque os filhos naturalmente, principalmente de uma determinada idade, eles pensam assim, meu pai está falando isso porque ele pensa assim, ele acha assim. E é nesse momento, então, que nós colocamos o Senhor, né, para que eles tenham uma experiência. Nós tivemos uma experiência, não foi na nossa casa, mas uns pais, né, que chegaram para contar uma experiência. O menino, né, queria colocar o piercing, né? E o pai orientou, olha, meu filho, isso não está adequado. Mas chega um momento que o filho disse assim, não pai, isso é do passado, hoje é outro. Aí o pai disse assim, olha, então faz o seguinte, você abre a palavra, consulta o Senhor, vê o que o Senhor vai falar.
Eu separei até esse texto aqui, ó. Ele abriu lá em Jó. Olha só, é um texto que se pergunta assim. Jó 41:2. Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Muito Mais específico, direta. né? Mais direta não possível, tinha né, jeito. E o adolescente entendeu, pai, isso não é para mim não. Ou seja, os argumentos nossos chegam até um determinado momento. Mas quando a gente encerra os argumentos, o Senhor está aí, o Senhor falar para dar uma experiência. E a palavra viva é exatamente isso. Glória a Deus. São É uma essas- bênção, né? As orientações. São experiências que nos fortalecem, porque nós estamos entendendo a palavra viva, né? Cicely falou várias, pastor Fábio Lúcio também. Parece que o Senhor escreveu naquele momento para as nossas vidas, Sim, né? ela é atual, né? Ela é atual, né? Tanto Incrível, escrita lá atrás, mas essa experiência do Pierce que o pastor contou, então nós desejamos que essas experiências, elas fortaleçam as famílias que estão nos acompanhando. Nós vamos ficando por aqui neste primeiro episódio. Passa rápido, Kézia? né? Muito rápido, mas é uma bênção, porque nós estamos focando na instrução dos nossos filhos, naquilo que deve estar no coração dos nossos filhos. Então, você que tem nos acompanhado, compartilhe esse programa com aqueles pais que também precisam, né? Porque é uma necessidade nossa de educar os filhos na presença do Senhor e ter essa experiência de ensinar a palavra como doutrina, a palavra revelada dentro dos seus lares. Assim nós vamos nos despedindo. Paz do Senhor, Kézia. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, Kézia e Paz do Senhor, Fernanda. Pastor Célia. Fernanda, pastor Kézia. Paz do Que o Senhor possa permanecer abençoando grandemente os nossos lares. A paz do Senhor Jesus.